boa noite a todos. Hoje começamos novamente mais uma reunião do nosso grupo, um debate, com a participação de vocês, que obviamente é a parte importante aqui da reunião. Eu gostaria de começar agradecendo, obviamente, a Silvana, o Thiago, diretamente da Itália, está lá morrendo de sono, que já é meia-noite, que ele já falou para a gente, o Bernardo. Agradecer a todos que acompanham a gente, que estão participando, que mandam perguntas. Aliás, lembrando, né, pode mandar pergunta no Q&A, pode, se quiser entrar e falar ao vivo também, discutir alguma coisa, é só mandar por WhatsApp, que vocês têm os nossos WhatsApps, ou então mandar aqui no nosso chat para a gente colocar ao vivo. Hoje o que vai ser comentado é um tema um pouco mais de oncologia clínica, mas com alguma coisa de radioterapia, né? São os highlights, os principais trabalhos aí apresentados na ESMO de 2022. A Silvana estava lá em Paris, o Thiago também. O Thiago estava perto, né? O Thiago estava próximo. Eu queria também, só antes de começar a apresentação, só agradecer também os patrocinadores, aqueles que permitem que a gente possa fazer esse evento acontecer, a Ipsen, a Zodiac, a Astellas, a Bristol, a Electa, a Merck, a MSD, pelo apoio aí que eles vêm dando. Então, hoje a gente vai começar aqui. O Thiago vai começar apresentando, ele vai falar um pouquinho sobre o que tem de novo aí, o que saiu de novidade na ESMO 2022, principalmente em rim e bexiga, e na sequência a Silvana fala sobre próstata e finalmente o Bernardo fala um pouquinho sobre os trabalhos de radioterapia na urologia. Então, Thiago, por favor, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Obrigado, Cláudio, pela introdução. Obrigado pela participação de todos. A gente vai fazer esse highlights da ESMO. Eu vou falar um pouco da parte de rim e bexiga. E foi bom voltar aos eventos presenciais. Essa ESMO foi o primeiro grande congresso que eu voltei a participar esse ano. E bom para reencontrar os amigos do Brasil, encontrar a Silvana e todo o pessoal de São Paulo. Teve bastante coisa interessante para uro-oncologia nesse congresso, pouca coisa que vai impactar na prática clínica, mas vários estudos aí para a gente discutir no final. Então, para começar, eu escolhi 2 trabalhos de bexiga e 3 trabalhos de rim, mas trazendo só os pontos mais importantes. O primeiro trabalho que eu trouxe de bexiga é um estudo interessante, até do ponto de vista da equipe da urologia, que é o Bladder Path, que é um estudo que tentou avaliar o uso da ressonância magnética comparado com a cistoscopia como estadiamento para o câncer de bexiga recém-diagnosticado. Então, esse trabalho tinha sido já publicado, a análise inicial na European Urology, acho que uns 6 meses atrás, em outro congresso, e agora veio o resultado mais definitivo. Então, a gente sabe que o padrão de tratamento, quando tem a suspeita de câncer de bexiga músculo-invasivo, é feito a cistoscopia, mas se é do músculo invasivo não é o tratamento definitivo e é preciso fazer a RTU. E aí se discute bastante o papel da ressonância como exame de estadiamento, tentando evitar um atraso do início do tratamento ou cirúrgico, radioterápico ou com quimioterapia. Então, esse estudo é interessante, ele randomiza os pacientes em duas vias de diagnóstico. A via tradicional é o paciente, de acordo, eles usaram uma escala, no momento da citoscopia, o urologista avaliar se o tumor de bexiga ele era um provável doença não músculo invasiva ou um possível músculo invasivo. E fazia uma RTU, o paciente com doença não músculo invasiva, de acordo com o resultado, era tratado de acordo com o guideline com tratamento adjuvante, e o paciente com músculo invasivo tratado de acordo com o guideline. Já na outra via, né, da paciente randomizado, o paciente que era um provável doença não músculo invasiva seguia a via da RTU, que é o tratamento definitivo também, mas já o paciente com possível doença músculo invasiva era feita uma ressonância, e de acordo com a ressonância, se a suspeita fosse doença não músculo invasiva, ele ia para o RTU, e se fosse um músculo invasivo, pela ressonância, ele ia para o tratamento definitivo sem fazer a RTU. Então, a ideia era tentar avaliar aí o papel da ressonância, tentando encurtar o período de pelo menos 30 dias para o tratamento correto comparado com a cistoscopia com a RTU. Então, de resultado, já o que a gente conseguiu ver é que, olhando só para os pacientes com doença músculo-invasiva, né, o subgrupo específico desse músculo-invasiva, é um grupo pequeno de pacientes, são 26 pacientes com doença músculo-invasiva,
Os pacientes que foram pela via tradicional da RTU, da cistoscopia, e depois fazer a RTU, a média de tratamento para início do tratamento ideal foi 98 dias, e olhando a via 2, né, da ressonância, evitando a RTU, baseado só no achado da ressonância, foi uma mediana de 53 dias. E fazendo uma análise estatística, realmente foi significante. Então, essa via 2, guiando o tratamento pela ressonância e evitando uma RTU, no caso de suspeita de doença músculo-invasiva, reduziu o tempo do tratamento correto no câncer de bexiga músculo-invasivo. E aí tiveram várias discussões após a apresentação do trabalho, que depois eu vou abrir para discutir com o Cláudio para a gente ver os pontos principais. Primeira crítica é que eles avaliaram no momento da cistoscopia, o urologista avaliava se era um provável não músculo invasivo ou possível músculo invasivo. Isso era muito subjetivo e pode ser impreciso. É o que foi sugerido na discussão, talvez incorporar a ressonância, mas usar o VIRADS, que é uma classificação da radiologia, de acordo com os achados da imagem, classifica a doença em provável músculo invasivo ou não, como o PIRADS, né, usado no câncer de próstata, que foi desenvolvido para o câncer de bexiga. E aí outra coisa que se discute bastante é se é eticamente aceitável tratar um paciente com câncer de bexiga suspeito de músculo invasivo, mas sem fazer uma biópsia, sem a confirmação histológica. Como confirmar isso para o plano de saúde, né, para comprovar a malignidade antes do tratamento definitivo. E aí se levanta realmente o papel da biópsia líquida, que seria algo que também conseguiria encurtar o período para iniciar o tratamento mais precoce. No final, a gente volta para discutir um pouco esses tópicos aí com o Cláudio, com a equipe da urologia. Um outro trabalho interessante para câncer de bexiga, já falando um pouco da parte oncológica, foi o estudo EV103, que é uma corte K, então, avaliando o uso do enfortumab vedotin, lembrando que o enfortumab é um conjugado droga anticorpo, né, que foi aprovado recentemente no Brasil para tratar o câncer de bexiga metastático em terceira linha de tratamento após falha quimioterapia e após falha imunoterapia. E essa corte K, desse estudo fase 1 e fase 2, avaliou a combinação de enfortumab com pembrolizumab, tratamento combinado ou monoterapia em pacientes com câncer de bexiga metastático em primeira linha, inelegíveis a cisplatina. Então, o desenho do estudo, esse estudo EV103, eles são várias cortes, combinando enfortumab em diferentes agentes, como pembro, como químio, mas foi apresentado só o resultado dessa corte K, que era a combinação de pembro com enfortumab, e o endpoint primário era para avaliar a taxa de resposta. Já olhando os resultados, o que chama a atenção é a alta taxa de resposta com essa combinação de enfortumab com pembrolizumab em primeira linha. Então, para um paciente que é inelegível a cisplatina, que não tem a condição de receber a cisplatina como tratamento padrão, a combinação de enfortumab com pembro levou uma taxa de resposta de 64%, e olhando só o braço do enfortumab monoterapia, uma taxa de resposta super alta também, de 45%. E olhando a taxa de resposta completa, 10% com a combinação, e 4% com enfortumab monoterapia. E o que a gente vê nesse gráfico é bonito se ver, porque a gente vê que mais de quase 97% dos pacientes tiveram algum tipo de resposta do tumor, né, de redução tumoral com essa combinação. E em relação ao evento adverso, essa droga é uma droga nova, os oncologistas ainda estão aprendendo a lidar com esse tratamento, mas a grande preocupação é a reação cutânea, né, com rash cutâneo, ainda mais com a combinação da imunoterapia com enfortumab. A gente vê realmente uma incidência elevada, 67% de qualquer grau, chegando a 20% de grau 3. Neuropatia periférica, né, que também é comum da droga pelo componente da quimioterapia, 60% de qualquer grau, mas é uma incidência baixa de evento grau 3 ou maior. E também chama a atenção a hiperglicemia, que é um evento adverso comum, chegando a 14% em qualquer grau. Como conclusão, isso reforça o papel aí do enfortumab como uma droga importante do câncer de bexiga, e essa combinação aí de enfortumab com imunoterapia realmente parece ser bem promissora, e agora a gente já tem estudo de fase 3 para confirmar esses achados, que é tanto na doença metastática, o EV302, que está recrutando o paciente no mundo todo, e o B15, que está recrutando pacientes com essa combinação para doença músculo-invasiva como tratamento neoadjuvante. Então, foi bem interessante esse resultado. Provavelmente, a gente acredita que essa combinação vai, talvez, ser um novo standard of care para essa população, e até, talvez, para o paciente que é doença músculo-invasiva, a gente consiga, aí, talvez, bater a quimioterapia com cisplatina.
Mas isso a gente precisa aguardar os estudos fase 3 antes de incorporar na prática clínica. Já passando para o câncer de rim, né? Então, os cânceres de bexiga que a gente teve de mais importante foram esses. Como eu comentei, nenhum vai mudar a prática clínica ainda no consultório, mas com certeza são dados interessantes. Passando para o câncer de rim, a gente teve 2 estudos interessantes no cenário adjuvante para o câncer de rim de alto risco de recorrência. Então, esse estudo avaliou o atezolizumab, que é um anti-PDL1, uma imunoterapia, comparou com placebo como terapia adjuvante no paciente com câncer de rim com alto risco de recorrência. Então, o que era o alto risco de recorrência pelo estudo? Era o tumor T2 mais já grau 4, o tumor T3 já grau 3 ou grau 4, ou então tumor T3, B ou C e T4, ou linfonodo positivo, e também incluiu pacientes com doença metastática, mas completamente ressecado, que é o paciente M1 sem evidência de doença. Os pacientes foram randomizados aí 1 para 1, 778 pacientes, ou atezolizumab por 1 ano, ou placebo por 1 ano, com endpoint primário a sobrevida livre de doença na população ITT. Olhando a tabela dos pacientes, o que chama a atenção aqui que a maioria dos pacientes eram tumor T2 ou T3, então apesar de já ser considerado tumor de alto risco, mas era um tumor mais inicial. População de paciente M1 ressecado, em torno de 14%, 13%, linfonodo positivo, T4, em torno de 20% dos pacientes. E o que a gente vê, infelizmente, foi um estudo negativo, né, um banho de água fria, a gente vai assistir isso depois, mas o atezolizumab não aumentou nem a sobrevida livre de doença, nem a sobrevida global, como tratamento adjuvante para o paciente com câncer de rim de alto risco de recorrência. Foi a publicação inicial, então a gente não tem dado ainda de biomarcador, tentar identificar qual paciente se beneficia mais, mas é um estudo negativo, então descarto o atezolizumab como um tratamento adjuvante. E aí, no mesmo congresso, a gente teve um outro trabalho de adjuvante também no câncer de rim de alto risco de recorrência. Agora, a gente, na combinação de nivolumab com ipilimumab, lembrando que nivolumab e ipilimumab é uma combinação de imunoterapia usada como tratamento da doença metastática, né, com ganho de sobrevida, é um padrão de tratamento. E na adjuvância tinha sido uma grande expectativa que talvez fosse um estudo positivo, incluiu pacientes com a mesma característica do estudo anterior que eu comentei, paciente T2, grau 3 e grau 4, paciente tumor T3, qualquer grau, T3 e T4, ou linfonodo comprometido. Aqui ele não incluiu pacientes com doença metastática que tinha sido ressecado e randomizou também pacientes 1 para 1, ou para nivolumab e ipilimumab, aqui por um período mais curto, só 6 meses de tratamento, versus placebo por 6 meses, com endpoint primário também a sobrevida livre de doença. E aí outro banho de água fria, também o estudo completamente negativo, o uso de nivolumab e ipilimumab por 6 meses não levou um aumento de sobrevida livre de doença, na verdade a gente vê que não teve nenhuma diferença entre os 2 subgrupos. E aí um dos motivos que talvez explica essa ausência de benefício realmente é a toxicidade desse esquema de imunoterapia. A gente vê que quase 40% dos pacientes que receberam a combinação de nivolumab e ipilimumab tiveram um evento adverso grau 3 ou pior, com 32% dos pacientes precisando descontinuar o tratamento por conta de toxicidade. Então, talvez diminuir a intensidade do tratamento, talvez justifique essa ausência de benefício. Então, a gente teve 2 estudos negativos para adjuvância com imunoterapia no câncer de rim, um com atezolizumab, que é um anti-PDL1, e esse do nivolumab com ipilimumab. Isso é interessante a gente discutir porque, no contexto que a gente teve um estudo apresentado ano passado na ASCO, que é o Keynote 426, que avaliou o pembrolizumab adjuvante, população também de alto risco, bem parecido com os critérios do estudo do atezo e do nivolumab e ipilimumab, e aqui o paciente foi tratado com pembro ou placebo por 1 ano, e foi um estudo positivo, né? O estudo foi atualizado, foi um estudo positivo para sobrevida livre de doença, então o pembrolizumab por 1 ano reduziu o risco de recorrência ou morte aí em 37%. Até o momento a gente não tem ganho de sobrevida global ainda, mas o dado é imaturo, apesar de estar o P ser menor que 0,05, ainda ele não atinge a margem pré-especificada de positividade para a sobrevida global. Mas, por conta desse estudo positivo para o endpoint primário, a gente tem aprovação no Brasil já, no FDA, para usar o pembro adjuvante para esses pacientes de alto risco de recorrência. E agora se discute muito o que fazer, né? A gente tem 3 estudos de adjuvância, só o estudo do pembro foi positivo e sem ganho de sobrevida global ainda.
O atezo e o nivo foram negativos, o NCCN já incorpora, a gente vê o pembro adjuvante para esses pacientes de alto risco, ou então só acompanhamento. E aí se discute por que será que a gente teve a negatividade do atezo, talvez porque o anti-PDL1 tem uma menor eficácia que o anti-PD1, que é o pembro e o nivo, e a toxicidade elevada do nivolumab e ipilimumab, que reduziu a intensidade do tratamento. Acho que a conclusão que fica é discutir com o paciente risco e benefício, tem a aprovação de bula, com essa potencial benefício de redução do risco de recorrência com o pembrolizumab, mas lembrando a toxicidade da imunoterapia, e eu vou querer depois sair a opinião da Silvana para ver se ela acha que já na prática a gente pode indicar o pembro para todos os pacientes, mesmo com 2 estudos negativos com outros agentes imunoterápicos. E por último, um outro estudo que também que era bastante aguardado no câncer de rim, foi o COSMIC 313, que é um estudo de fase 3, tentou avaliar o tratamento da doença metastática com imunoterapia. Então, ele comparou a combinação de nivolumab, ipilimumab mais cabozantinib versus o nivolumab com ipilimumab em paciente com risco intermediário ou desfavorável. Então, só lembrando que a gente tem de padrão de tratamento hoje, o nivolumab e ipilimumab é uma das terapias de primeira linha que a gente tem disponíveis, com grande chance de resposta e com aumento de sobrevida global comparado com o sunitinib. E agora esse estudo tentou combinar uma terceira droga, que é o cabozantinib, que também é uma terapia-alvo, um anti-VEGF de nova geração, e que é usado como terapia de resgate, como segunda ou terceira linha. E esse estudo pegou pacientes virgens de tratamento, risco intermediário ou desfavorável, células claras, e randomizou para nivo-IP e cabozantinib, ou nivo-IP e placebo, para tentar mostrar um ganho de sobrevida livre de doença, que era o endpoint primário. O estudo foi positivo para o endpoint primário do estudo, então a combinação de terapia tripla, né, de cabo, nivo e IP, levou uma redução do risco de progressão de 27% quando comparado com o nivolumab e ipilimumab. Se a gente pegar aqui a marca de 12 meses do início do estudo, 49% dos pacientes do nivo IP livre de progressão versus 57% no braço da terapia tripla. Outro endpoint primário do estudo tentou se avaliar a chance de resposta. Então, se a gente olhar só o grupo de risco intermediário, a resposta foi 45% para a terapia tripla versus 35% para o braço do nivo IP, e para o risco desfavorável, 37% para a terapia tripla versus 38% para nivo IP. Uma coisa que chamou atenção também no trabalho, olhando o subgrupo intermediário e risco desfavorável, parece que o subgrupo intermediário que puxou esse benefício de sobrevida livre de progressão, e o grupo do desfavorável, que é um subgrupo de pior prognóstico, parece não ter um benefício aí com essa terapia tripla. A gente não tem dado ainda de sobrevida global, que é um endpoint secundário do estudo, e esse dado vai ser atualizado nos próximos congressos. Olhando a população geral, né, para risco intermediário e desfavorável junto, então fica uma taxa de resposta de 43% versus 36% para nivolumab e ipilimumab apenas, e uma taxa de resposta completa de 3% nos 2 braços do estudo. Chama atenção porque a gente esperava que a nivo, IP e cabozantinib levasse uma maior taxa de resposta, né? A gente está agregando o anti-VEGF, uma terapia com imunoterapia, mas a gente viu um discreto aumento só de taxa de resposta. E outra, talvez, o que justifica esse benefício marginal, né, da terapia tripla é a mesma toxicidade que a gente viu no estudo de adjuvância. A gente sabe que a terapia de nivolumab e ipilimumab já tem uma toxicidade imunomediada e agora agregou a toxicidade do cabozantinib. Então, se a gente vê aqui, por exemplo, os pacientes que receberam as 4 doses do nivolumab com ipilimumab, só 58% dos pacientes receberam essas 4 doses, que é o padrão, versus 73% no braço do placebo com nivolumab e ipilimumab. E de evento adverso que a gente chama a atenção, os eventos imunomediados, né, que é típico da nivolumab e ipilimumab. Então, 99% dos pacientes tiveram algum tipo de evento adverso e 73% dos pacientes tiveram adverso grau 3 ou grau 4, então um número super elevado, comparado com 41% no braço do placebo com nivolumab e ipilimumab. Então, a conclusão do estudo é que é um estudo interessante, porque foi o primeiro que usou como braço de controle o nivolumab e ipilimumab, que é o padrão de tratamento. O estudo mostrou talvez um benefício
em termos de sobrevida livre de progressão, quando comparado com a terapia dupla, né, para essa população de intermediário e desfavorável, a taxa de resposta foi numericamente maior, mas o benefício foi marginal, e chama a atenção realmente essa toxicidade do cabo, nivo e ipilimumab. E aí, por que é importante depois de discutir? Porque agora, como primeira linha do tratamento do câncer de rim, a gente sabe que o padrão hoje é oferecer imunoterapia, ou nivolumab e ipilimumab, ou uma combinação de pembrolizumab, avelumab, ou nivolumab com algum VEGF, o axitinib, ou cabo, ou levantinib. E aí se questiona qual o papel do nivolumab e ipilimumab com cabozantinib, se vai ter um papel de oferecer terapia tripla para algum paciente específico. Essa tabela é interessante, que o Brian Rini, que participou dos estudos de Pembro com Lenv e Pembro com Ax, ele todo o congresso atualiza essa tabela com os dados novos que são apresentados. E eu coloquei só para a gente colocar aqui em contexto, para a gente ver numericamente. É difícil comparar estudo, né? Populações são diferentes, mas chama atenção a taxa de resposta. Se a gente pegar o trabalho do CLIA, né, que usou pembrolizumab com levantinib, uma taxa de resposta de 72%. Se a gente vê o COSME, que eu apresentei agora, que usou nivo e IP mais cabozantinib, a taxa de resposta ficou super baixa, em torno de 43%. Então, eu questiono se realmente vai ter algum papel de se usar a terapia tripla para o câncer de rim metastático intermediário e desfavorável. Então, já resumindo, de conclusão, acho que o enfortumab pembro provavelmente vai vir aí no futuro como uma estratégia de tratamento para doença metastática. Então, resultados são bem promissores. No câncer de rim, a gente não tem ainda bem definido o papel da imunoterapia como tratamento adjuvante, né? A gente precisa guardar o dado sobre o global do pembro. E nesse contexto de 2 estudos negativos com o nivo-IP e atezo, falar um pouco contra do uso da adjuvância. A gente discute depois agora no final. E a terapia tripla na doença metastática tem uma toxicidade super elevada, que talvez limitou o benefício em termos de sobrevida livre de progressão e taxa de resposta. Com isso eu finalizo e abro aí para a gente talvez discutir um pouco esses principais primeiros trabalhos. Bom, muito bem. Acho que, Thiago, acho que esses trabalhos realmente têm uma importância grande. Os de rim, me parece que, né, foram só aquilo que a gente já vê e revê, e só o pembro e o de sunitinib conseguiram achar aí um nicho de pacientes para fazer adjuvância em câncer de rim, né? Sim. Mas acho que é muito da seleção dos pacientes. Eles selecionam, na minha opinião, selecionam pacientes não são de tão risco alto, enfim. Mas vamos ver, Silvana, o que você fala? Eu não sou um oncologista clínico. O que você acha desses resultados? Olha, eu, assim, em relação ao sunitinib, né, você ia falando da terapia com VEGF, eu acho que, no final das contas, né, Thiago, a minha impressão é que é uma terapia que não pegou. Assim, eu, particularmente, não vi aqui no Brasil ninguém usando até hoje, sutente, adjuvante, e acho que no mundo, assim, muito pouco. Também não é usado, né? Acho que acabou que assim o benefício, a toxicidade é tão alta, né? Quando você pesa na balança a toxicidade e o benefício desse tratamento. Em relação à imunoterapia, é exatamente o que o Thiago falou. Acho que ninguém entende muito bem, né? O atezo negativo, enfim, ipinivo negativo e só o pembrolizumab positivo e ainda positivo só em sobrevida livre de progressão. Eu acho, Cláudio, que a gente, assim, isso precisa ser muito bem discutido, um T2 mesmo com componente sarcomatoide, mas é um T2, né, e eu tenho bastante dúvida em se de fato eu estou beneficiando esse paciente. E os pacientes que se beneficiam da terapia adjuvante são aqueles pacientes mais graves, com volume de doença maior, né, como você falou. Então, será que a gente não está antecipando uma linha de tratamento para esse paciente? É uma dúvida que a gente não sabe, né? Quem sabe se a gente tivesse uma biópsia líquida para testar esses pacientes, a gente tivesse essa resposta, né, Thiago? Silvio, mas está aprovado no Brasil o pembro de bula. Você tem indicado já para algum paciente? Não. Sim. Inclusive, eu tenho um paciente fazendo pembrolizumab adjuvante já. Fazer um alto risco T4, talvez. Um paciente T4, e assim, foi amplamente discutido com ele, né, o que a gente sabe desses estudos, que existe uma dúvida, né, ainda a gente não sabe se ele vai ter algum ganho de sobrevida global, mas, enfim, ele, né, quis fazer, mesmo sabendo dos riscos e benefícios,
né? Eu sempre falo isso, assim, existe um risco, né, da imunoterapia, né, de toxicidade. As toxicidades imunomediadas não são brincadeira, né, Tiago? Quando o paciente tem, enfim, pode ser muito grave, né? Enfim, pode afetar verdadeiramente a qualidade de vida do indivíduo. Então, acho que a gente precisa discutir bastante o dado, esgotar, né, as dúvidas para prescrever. E explica, talvez, o dado da combinação já mudando para doença metastática, né? Usar nivolumab, ipilimumab e cabozantinib, muita toxicidade, né, Silvana? Então, Não, a gente muita não consegue toxicidade. oferecer o tratamento completo. Você mostrou essa tabela, eu ia falar exatamente isso. Quando a gente pensa no estudo CLEAR com 70% de taxa de resposta, né? Assim, embora eu acho que o Lenva seja realmente bastante tóxico, mas eu acho que não faz sentido você dar 3 drogas para o paciente se você tem quase que metade de taxa de resposta, né? A não ser que venha um dado de vida global positivo no acompanhamento futuro. Mas antes, sem esse dado global, não tem por que pensar em terapia tripla, né? Concordo, Thiago. Eu acho que a gente. E outra, a gente tem 5 outros estudos, 4 deles com dado de sobrevida global, com a justificativa para você, nesse momento, oferecer uma terapia que você não tem dado de sobrevida global, que o dado de taxa de resposta é inferior a outros estudos mais maduros. Então, eu acho que esse estudo precisa amadurecer ainda, né, para a gente pensar em prescrever. E quando a gente compara, né, Tiago, o dado de taxa de resposta dele com ipinivo sozinho, não vamos nem falar de outros estudos, mas ipinivo versus ipinivo e cabo, as taxas de resposta são bastante semelhantes, né? Então, eu acho que ainda nesse momento, acho que está muito, né, precoce ainda para você indicar o estudo para alguém. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, manda pelo Q&A, a gente pede para a Silvana, para o Thiago e para o Bernardo, a gente responde aqui no ar. Sobre aquele trabalho da bexiga, fazer a ressonância, a gente conversando aqui um pouquinho antes, a ideia é bastante razoável, mas eles tentam acelerar a cistectomia ou o tratamento da trimodalidade por músculo invasivo. Mas é difícil você tirar a ressecção transuretral de bexiga do caminho, porque ela vai ajudar, se for fazer trimodalidade, para o Bernardo fazer radioterapia, se vamos fazer quimioterapia, quanto menos doença, melhor. Você precisa disso para você saber, você precisa resolver o sangramento, por vezes, que esses pacientes vêm sangrando. Acho que é um pouco provável de tentar ultrapassar isso daí. Talvez alguns pacientes se beneficiem, mas definitivamente eu não vejo isso com assim, tanta empolgação, pelo menos nesse momento. E essa mediana foi 90 dias, a via, né, que faz a RTU, né, suspeita, faz a RTU de 90 dias. E na prática a gente vê que às vezes tem uma certa demora para conseguir fazer todas as etapas. Talvez tentar encurtar esse período, né, na prática. Não sei se é pela demora de plano aprovar, Acho que isso é possível, né? Também. Mas essa questão que veja só, esse trabalho não é brasileiro, né? Foi feito. Não é brasileiro. Não foi. Então, essa questão do plano aprovar é bastante controversa, né? E quando a gente pega os trabalhos que falam de piora de sobrevida com o atraso na cistectomia, por exemplo, eles falam a partir da RTU, que é o diagnóstico do T2, né? Sim. Então, já está contemplado um atraso no início dos sintomas. Sim. Além disso, você vê que ali depende, mas será que ele tem cara de músculo invasivo ou será que ele não tem cara de músculo invasivo? Quantos por cento desses estão certos, quantos por cento desses estão errados? Então, se você não fizer um negócio desse e mostrar que melhorou sobrevida, que pouco provável de conseguir mostrar, ou ter um trabalho grande o suficiente para mostrar, é muito difícil você mudar. É muito difícil você mudar. E só lembrar de novo, né? A RTU, dá para fazer trimodalidade e não fazer cisterna? Dá. Mas dá para fazer trimodalidade sem fazer RTU? Por enquanto não dá. Quer dizer, dá, mas não é a mesma coisa. Não, mas tem a sobrevida pior, isso está provado. RTU incompleta, nem não fazer, a sobrevida pior. Aí tudo bem, adiantei a rádio aqui e piorei porque eu não fiz o tratamento mais, ou pelo menos o standard, né? Não, tem que aguardar, mas eu sinceramente não sou muito empolgado. Bom, vamos passar para o próximo, porque senão a gente não vai sair daqui, acho que tem muita coisa para discutir ainda. Silvana, por favor, os trabalhos de próstata agora da ESMO. Pessoal, obrigada aí, Cláudio, Bernardo, Thiago. Vamos falar então dos highlights em câncer de próstata. Eu separei 3 abstracts que eu considerei
né, mais importantes para a gente falar hoje. Um deles era um estudo que a gente já conhecia os dados do PROPEL, né, aquele estudo que avaliou a eficácia de abiraterona com olaparib versus a abiraterona em primeira linha, né, em paciente metastático castração resistente. E esses dados, né, de biomarcadores a gente já vinha esperando, né, uma vez que, enfim, o PROPEL foi oferecido para todo mundo, né, independente do status mutacional do BRCA. Então, aqui só relembrando um pouquinho, né, o desenho do estudo PROPEL, era um paciente em primeira linha de câncer de próstata metastáticos resistentes à castração, e aqui uma coisa muito interessante do estudo, né, que eu trago até para a gente discutir depois, Thiago, esses pacientes, eles podiam ter recebido docetaxel no estádio de doença metastática sensível à castração, mas eles não podiam ter recebido abiraterona, e eles podiam ter recebido outros agentes, novos agentes hormonais, desde que até a mais de 12 meses aí, anterior a essa randomização. O ECOG de 0 a 1, né? Então, eles eram randomizados para abiraterona mais olaparib versus abiraterona com placebo, né? E corticoide. Bom, endpoint primário sobrevida global e endpoints secundários, tempo até a próxima terapia, né? PSF2, taxa de resposta, e o status mutacional, né, o HRR, e segurança e tolerabilidade. Então, aqui o dado do PROPEL, né, da população global, da sobrevida livre de progressão, a gente já sabia que a sobrevida livre de progressão para toda a população, né, para a população global, ela era positiva. E aqui eles apresentaram, então, a sobrevida livre de progressão pelo status, né, de mutação por recombinação homóloga e pelos pacientes que não tinham a mutação, né, do gene de recombinação homóloga. Então, a gente vê que, apesar das curvas, né, de ambas, o hazard ratio de 0,5 e versus 0,76, ambas as curvas né, são separadas, mas a gente vê a diferença, eu chamo a atenção para a diferença dessa curva versus essa curva, né, a gente vai discutir isso mais lá para frente. Claramente, os pacientes que têm a alteração né, genética no gene de recombinação homóloga, eles têm claramente um benefício maior né, de se associar o olaparib. E aqui o PROPEL, a gente vinha aguardando muito esse dado, né, gente, da sobrevida livre de progressão, de acordo com o status de mutação dos genes BRCA1, 2 ou ATM. Então, a gente vê aqui a diferença, né, mais uma vez, das curvas, né, parece que ambos os pacientes, ambos os braços foram beneficiados, mas claramente os pacientes que tinham mutação de BRCA, né, têm uma clara diferença versus em receber o olaparib versus o braço controle, né, em detrimento aqui aos pacientes que não tinham a mutação de BRCA. E aqui a gente vê, né, o forest plot, a gente vê mais uma vez aqui o status, né, quando o paciente tinha a alteração por recombinação homóloga, né, então a gente vê que ele está ainda mais distante aqui da unidade, embora, né, todos parecem ter se beneficiado, e a mesma coisa aqui para os pacientes que são BRCAs mutado versus os que não são BRCA mutado, a diferença realmente parece ser bastante expressiva, né? E aqui a segunda análise, né, do PROPEL, que foi a análise apresentada, né, continua o benefício aí em relação aos pacientes, né, que recebiam abiraterona e olaparib. Bom, aqui o dado de sobrevida global, isso aqui é bastante importante para a gente, né? A gente ainda não, o estudo é imaturo ainda, né? E eu queria muito discutir com vocês, né, qual que é a impressão de vocês, né, em relação a um estudo que não tem separação aqui, né, enfim, pelo um drive mutacional, e a gente não tem dado de sobrevida.
global ainda? Será que a gente está pronto para oferecer, né, a abiraterona com olaparib para todos os pacientes, né? Então, há claramente um significante aumento em sobrevida livre de progressão comparado com AB e placebo em primeira linha. Há um benefício, né, uma tendência de sobrevida, de benefício em sobrevida global, mas chamo a atenção que as curvas são bastante diferentes para aqueles pacientes que não têm, né, a questão da mutação de BRCA e não tem o HRR, né, a mutação do gene por recombinação, reparo de recombinação homóloga. Então, eu faço uma crítica aqui, né, assim, em se oferecer uma droga que vai agir, né, que tem, né, por conceito a ação, né, na mutação, e você oferecer a droga para todos os pacientes. Eu acho que a gente precisa ver isso ainda com bastante cuidado, principalmente porque a gente não tem dado de sobrevida global, e eu queria ouvir depois a opinião do Tiago e dos nossos outros colegas que estão aí nos escutando. Bom, segurança e tolerabilidade foram consistentes com o que a gente já sabe de olaparib e abiraterona, né? Então, um pouco de fadiga, um pouco mais de anemia, nada diferente do que a gente já conhece essa droga. E fica a pergunta se isso para a população, se a gente ofereceria isso para a população geral ou se a gente olharia esse dado com um pouco mais de crítica. Bom, um outro estudo é o KELIN 010, o estudo de pembrolizumab com olaparib versus abiraterona ou ENZA, né, para pacientes politratados com câncer de próstata resistente a metastáticos. Então, eram pacientes confirmados, né, obviamente com histologia de câncer de próstata confirmado, que tivessem progredido aí a AB ou enzalutamida, mas não as duas drogas, e docetaxel. ECOG de 0 a 1, então eles eram randomizados para receberem pembrolizumab com olaparib versus abiraterona ou enzalutamida. Chama atenção aqui, a gente já tem outros dados apresentados, né, de imunoterapia em câncer de próstata, e até o momento nenhum dado que realmente convenceu, né, nenhum dado positivo, nenhum dado que tenha mudado a nossa prática, né? Então, o endpoint primário é sobrevida livre de progressão e sobrevida global, e endpoints secundários, tempo até uma próxima terapia e taxa de resposta e segurança. Então, aqui, aqui, né, só para mostrar mais ou menos, os pacientes eram, né, assim, os grupos bem balanceados, né, semelhantes entre eles, e era avaliado aqui o status mutacional, né, e também a mutação por BRCA. A maioria dos pacientes eram BRCAs não mutados, né? Bom, é um estudo negativo, tá? Como tantos outros estudos com imunoterapia em câncer de próstata, né, aquilo que a gente já falou, né, que parece que realmente a gente precisa talvez encontrar um biomarcador ideal aí que, né, que possa nos indicar quem seriam os pacientes que responderiam à imunoterapia, os pacientes com câncer de próstata. Via de regra, parece que é aquilo que a gente sempre falou, né, parece que é um tumor mais frio, mais pobre, infiltrado linfocitário, e que, assim, a gente ainda não encontrou um nicho que realmente respondesse à imunoterapia. Então, um estudo claramente, francamente negativo em todas as análises que foram feitas, exceto em relação à taxa de resposta. Parece que a combinação de pembrolizumab com olaparib versus o novo agente hormonal aparentemente foi um pouco maior aí para a combinação. É um estudo negativo, né, molecularmente não selecionado, e a taxa de resposta foi maior no grupo de pembro com olaparib versus novo agente hormonal. Eu não sei, minha opinião é que isso não vai ter impacto nenhum na nossa prática clínica. E o terceiro estudo que eu selecionei foi um estudo que eu acho que esse estudo, sim, talvez tenha um impacto imediato na nossa prática clínica, né, porque é um estudo de fase 3 que avaliou, a gente sabe que os pacientes com câncer de próstata muitas vezes são idosos, né, são pacientes que já vêm em tratamento há bastante tempo, né, grande parte deles já recebeu taxano aí ao longo da sua vida, do seu tratamento, e aí, baseado nisso, né, em que são pacientes mais frágeis, então esse estudo ele foi desenhado, né, para tentar aí avaliar se o cabazitaxel, que é uma droga que a gente sabe que é tóxica, né, que acaba precisando de estimulante da colônia, né,
de neutrófilo, porque ele é uma droga que induz bastante aí neutropenia. Então, eles desenharam o cabazitaxel a cada 2 semanas versus a cada 3 em pacientes com metastáticos, né, castração resistente, né, estudo CABAXI, né, como eu falei, um estudo de fase 3. Então, eram pacientes previamente tratados, né, que já tinham usado o docetaxel prévio, mas pelo menos um novo agente hormonal. Paciente é um grupo mais idoso de pacientes, eles tinham que ter pelo menos 65 anos, um ECOG até 2, né? E era feita uma avaliação geriátrica desses pacientes. Então, eles só entravam se eles tivessem esse índice geriátrico aí, né, inferior, acima de 14, ou que essas quedas aí de estado geral, né, enfim, que isso pudesse ser reversível ali no momento da randomização. Bom, então eles eram randomizados para receberem cabazitaxel com prednisona e granuloquine, né, versus na dose de 25 mg/m², né, que cabe uma dúvida, na verdade a gente na prática acaba não usando 25 mg/m², a gente acaba usando... Ai, gente, desculpa, cachorro. A gente acaba usando a dose de 20 mg/m², ou o cabazitaxel na dose de 16 mg/m² a cada 2 semanas com prednisona e granuloquine. E o endpoint primário, acho bastante interessante também, era incidência de grau 3 ou mais de neutropenia ou complicações neutropênicas. E endpoint secundário, sobrevida livre de progressão, taxa de resposta, tempo até um evento sintomático, né, esquelético, segurança, qualidade de vida e biomarcadores. E aí, o que eles viram, né, com o estudo é que, realmente, o cabazitaxel na dose de 25 mg/m² a cada 3 semanas, como a gente, né, já sabe, é muito tóxico, ele foi bem mais tóxico do que fazer o cabase a cada 2 semanas na dose aí de 16 mg/m². Então, assim, uma taxa de neutropenia febril de, né, 7,3 versus 0% na dose de 16 mg/m². E não houve diferença em sobrevida global e em sobrevida livre de progressão entre os 2 grupos. Em relação aos endpoints secundários, né, taxa de resposta de PSA acima de 50% e resposta objetiva, também não houve diferença entre os 2 grupos, né? E aqui a gente vê que enfim, a redução de dose foi muito maior, a necessidade de redução de dose no grupo que recebeu a dose de 25 mg/m² versus o grupo que recebia a dose de 16 mg/m² a cada 2 semanas. Efeito adverso grau 3 também maior no grupo do cabaz a 25 mg do que de 16 mg. E, enfim, neutropenia muito maior no grupo de 25, né, versus no grupo de 16 mg/m². Leucopenia também, astenia e fadiga, e neutropenia febril, como eu já falei. Então, para essa população idosa fortemente pré-tratada, parece que o cabazitaxel, né, junto com o granuloquine, reduz significativamente a taxa de neutropenia grau 3. Tá? E os desfechos secundários, enfim, comparáveis entre os braços. Eu deixo aqui uma crítica, porque, na verdade, a gente quase que não usa, né, na prática clínica, hoje, eu pelo menos, não uso, e eu não vejo ninguém usar a dose do cabazitaxel de 25 mg/m², tamanha a toxicidade. A gente tem usado na prática 20 mg/m² a cada 21 dias, e ainda assim com suporte de granuloquine. Bom, foram esses os abstracts que eu separei para a gente comentar, e eu fico à disposição aí, pessoal. Obrigada. Obrigado, Sil. Acho que em próstata sempre interessante ver que eles começam com as coisas na parte de câncer de próstata metastático resistente de castração e depois vai chegando mais para frente. Infelizmente, não é o caso do que parece acontecer com a hemoterapia. O cabazitaxel é outra história, mas a hemoterapia parece que não vai chegar não vai caminhar como os antiandrogênicos de nova geração, enfim, mostrando que a câncer de próstata ainda é uma doença muito sensível à parte hormonal, e o olaparib, que aí é uma droga para medicina de precisão e que faz diferença aí na hora de você avaliar e escolher melhor o paciente. Acho que é o futuro da oncologia.
Tiago, o Laparini vai dar para todo mundo, não? Não, sem dúvida. Esse dado não me convence nada. Acho que só mostra realmente como o benefício é puxado pelo grupo do paciente BRCA mutado. Essa população não mutada parece ter um benefício. A gente tem que lembrar que tem o teste do falso negativo e como o teste é feito. Isso foi bastante discutido na pós-apresentação. E é uma droga que a gente lembra que é cara e com bastante toxicidade para o paciente. Então, se não tiver um benefício claro, não tem por que indicar, ainda mais sem sobrevida global. Então, a minha indicação seria o paciente BRCA mutado, eles discutiriam... Para BRCA é um espetáculo, né? Espetáculo. Não, eu acho que isso é uma mudança de paradigma para esses pacientes, Cláudio. Assim, realmente, eu acho que eu acho que na uro-oncologia hoje, se tem uma briga que merece ser comprada, são os inibidores de PARP para os pacientes mutados. Assim, a diferença é grotesca, é muito grande. Agora, para pacientes não mutados, para pacientes não selecionados por biomarcador, né, enfim, ou perfil molecular, eu não ofereço, apesar dos dados do Propel, lembrando que a gente tem uma magnitude, né, Tiago, que fez essa separação, enfim, só entraram pacientes mutados. Eu acho que, assim, não ofereço realmente, apesar desse estudo mostrar esse pequeno benefício, e ainda mais sem dado de sobrevida global. Também a gente lembra que agora os estudos estão em andamento. O olaparib veio para o cenário metastático sensível à castração, que está em andamento, amplitude. Então, isso vai mudar. Eles vão caminhando. Vai caminhando, exatamente como o Claudio comentou. Sim, para cenários mais precoces da doença, assim, com certeza. Até porque, né, gente, assim, esses pacientes, independente de serem sensíveis à castração ou resistentes à castração, os pacientes mutados são mais graves. É uma coisa que a gente vê na prática, né, e então, quanto antes você conseguir oferecer esse benefício, eu tenho a impressão que você vai beneficiar os pacientes, sim. Agora, é interessante como ainda não tem o dado sobre vida global ali, não é no final, acho que está atualizando, né? Acho que passou meio rápido ali, eu não vi, mas eles são metastáticos, resistentes à castração e eles não atingiram a mediana ainda e já está se aproximando dos 4 anos aí de segmento, né? Enfim, a coisa vai indo, né? A gente vai empurrando com a barriga esses pacientes e vai transformando uma doença letal numa doença crônica, o que é uma grande coisa para esse paciente. Os pacientes metastáticos resistentes à castração, sobrevida mediana nessa fase da doença ainda é de 3 anos, né? Então, são pacientes que vivem muito, né? É um cenário bem diferente aí do que a gente vê de outros tumores, né? De bexiga, por exemplo. Não, mas agora já passou dos 3, já estamos batendo uns 40 e tantos meses. Então, você vai para 4 anos daqui a pouco de mediana, né? Então, é uma coisa que, pelo menos, serve de alento aí para os pacientes que a gente tem conseguido empurrar um pouquinho mais para frente o desfecho da doença. Acho que a gente está bem em cima. Vamos passar para o Bernardo. Bernardo, você fala para a gente sobre as novidades aí de radioterapia. Não são tão importantes, viu, Bernardo? Cirurgia, a gente... Você sabe que, ó, eu separei só 2, tá? Dois estudos. E eles envolvem radioterapia, né? Lembrar que a ESMO é um congresso de oncologia clínica e às vezes tem trabalhos de radioterapia pura, mas esses aqui envolvem. Esse primeiro, que chama RACET, é um estudo mais de conceito de radioimuno neoadjuvante com cistectomia. Vou te falar que ambos os estudos envolvem todas as especialidades, então é interessante para todo mundo. Esse aqui é mais conceito, algumas ideias que estão surgindo e muita coisa que vai vir aqui. E o Radicals HD, que foi plenário, é um estudo importante aí de uso de hormonioterapia e quanto tempo de hormonioterapia no cenário de salvamento pós-prostatectomia. Começar com esse primeiro estudo, né, que então um estudo alemão, que eles fizeram uma avaliação, né, um estudo de fase 2, eles usavam rádio com nivolumab, aqui 240 cada 2 semanas, para pacientes que eram T3, T4, podia ser N positivo, urotelial, e que não eram candidatos a cisplatina, como é a população para esse tipo de terapia, né? Também podiam recusar cisplatina, que é uma coisa que eu vou mostrar mais para frente, e eles eram tratados dessa maneira. Então, eles faziam uma radioterapia fracionada, né, convencional. Aqui vale chamar a atenção que era uma dose relativamente baixa de radioterapia, não sei se por medo de toxicidade, talvez, mas é uma dose que a gente não faz para tratamento radical, e sim para doença, por exemplo, linfonodal, eletiva, tá? E faziam imuno, e eles eram operados até 15 semanas aí, completar esse tratamento.
Eles queriam avaliar principalmente toxicidade, resposta patológica, mas o objetivo principal aqui era completar o tratamento proposto, tá? Então, só para mostrar aqui as características, realmente, ó, você vê que 2/3 recusou, cisplatina não eram inelegíveis, e a maioria era uma doença mais avançada, tá? E como todo estudo preliminar, todos os pacientes eram muito bons, né? COG 0, 1, coisa que a gente no dia a dia tem muito mais dificuldade de conseguir. E aqui só mostrar, né? 33 pacientes, número pequeno. E o endpoint primário, como eu falei, a ideia era completar o tratamento. E esse endpoint foi facilmente atingido. Você vê que quase nenhum paciente atrasou cirurgia, aqui 2 pacientes só, ou poucos pacientes, 2 pacientes também só não conseguiram completar os ciclos de imunoterapia, então eles conseguiram atingir o proposto aí para ele. E como análise secundária, eles fizeram uma avaliação de resposta patológica, que é interessante saber. Não era o objetivo principal aqui obter mais resposta ou menos resposta, mas eles tiveram uma taxa modesta, vamos chamar assim, de resposta patológica completa, 38%, e quase completa, vamos chamar assim, de quase 60%, né? E aí começa toda uma discussão, o que isso quer dizer, né? Se isso é bom, se isso é ruim, dá para olhar copo cheio, copo meio vazio, eles discutiram isso muito lá no trabalho, se você olhar os trabalhos de imunoterapia sozinho, neoadjuvantes, estudos pequenos também de fase 2, as taxas de resposta variam, mas estão próximas do que está mostrando ali, tá? Lembrar que a rádio não era uma rádio com o intuito de assim, fazer tudo sumir, então são similares a isso, e clima imuno é a mesma coisa, né? Você vê que eles têm alguns trabalhos também pequenos mostrando algo similar nessa faixa de 40%, talvez, de resposta patológica completa. Aí, por outro lado, quando a gente pega os estudos de fase 2 de rádio imuno com intuito radical, a gente tem taxas de resposta, pelo menos em um ano, assim, bastante interessantes, né? Os pacientes livres de doença, quase 80%, 90% em alguns estudos, também estudos muito pequenininhos. Aí fica aquela discussão, por que uma resposta patológica pequena, será rádio, mas eles mostraram que é possível fazer, principalmente por causa disso aqui, que não teve toxicidades assim significativas, adicionar ou não esse tipo de tratamento. Então, foi tolerável. Você vê que as toxicidades mais importantes não foram aqui muito significativas. E, então, assim, é possível, tecnicamente falando, a combinação é segura. Fazer neoadjuvante rádio mais imuno, bastante discutível ainda, porque esse aqui não era o objetivo, ver melhor desfecho. Existem alguns estudos falando que rádio em doença muito avançada, neoadjuvante, pode ser uma opção, principalmente quando o paciente não pode fazer quimio, mas é só uma ideia, né, que talvez a gente precise disso no futuro, mas talvez nesse cenário neoadjuvante seja muita coisa. Se a gente deve ou não adicionar mais tratamento à imunoterapia, isso é bastante discutível, que seja químico, que seja rádio, ou se a gente deve estudar mais rádio e imuno num cenário mais definitivo e talvez não usar cirurgia em alguns pacientes. Então, tudo isso vai andar agora para frente, tem muito estudo andando, principalmente combinações de esquemas de rádio mais curtas, mais imunogênicas, tem bastante estudo aí de fase 2. Em breve a gente vai ter mais respostas, mas é uma ideia interessante, assim, que vai ficar, tá? E aí, lógico, esse aqui é um estudo muito mais importante lá, o Chris Parker, o pessoal da Inglaterra apresentou os dados do Radicals, eles chamam de Radicals HD, né, que tem aquele Radicals RT, que foi apresentado em 2019, que era o de utilização de salvamento versus adjuvância na radioterapia, aqui na parte de terapia antiandrogênica, né? Um estudo relativamente simples do ponto de vista de objetivos e bastante complexo como eles montaram, porque começou há 15 anos atrás, eles foram modificando ao longo do tempo e isso se tornou bastante complexo. Mas era um estudo que basicamente a inclusão era se o paciente ia fazer radioterapia de pós-cirurgia de próstata, né? E eles queriam avaliar o efeito do ADT, principalmente em sobrevida livre de metástase, que também foi modificado isso aqui no meio dos estudos, aí quando isso aqui se tornou um possível surrogate para a sobrevida global. E eles foram fazendo esse tipo de avaliação, e era um estudo simples, acadêmico, não é um estudo patrocinado pela indústria. Aí que começa a confusão, porque na ideia inicial eles queriam fazer 3 braços, radioterapia com curso curto de hormônio, 6 meses, ou radioterapia com curso longo de hormônios, 24 meses. E o que acabou acontecendo foi isso aqui. Na verdade, aqui aconteceu um pouco, e depois eles acabaram transformando um estudo 2x2, que eles faziam rádio versus curto, rádio versus hormônio longo, tá? E aí eles separaram em 2 grupos. Então, eles fizeram análises separadas, porque as amostras eram diferentes, de sobrevida de metástase em 10 anos, e eles fizeram um cálculo de amostra um pouquinho diferente para esses grupos por causa do tipo de amostra, tá?
E na prática ficou assim, você tira aquele primeiro 3 grupos iniciais, sai um pouquinho de paciente para cá, sai um pouquinho de paciente para lá, e depois os dois, eles complementaram separadamente, no total deu aí quase 1.500, na média 1.500 pacientes para cada, vamos chamar de subgrupo aí, que eles avaliaram. Tá? Aqui começa a bagunça um pouquinho, então quando a gente começa a ver esses dois grupos separadamente, você vê que já os pacientes não são os mesmos. O grupo que fez nada versus 6 meses tinha um padrão de doença mais favorável, né? Então tinham doenças mais iniciais, menos fatores de risco aqui, a 2 de 3 fatores. O PSA tende a ser um pouco mais baixo também nesse subgrupo. Já o grupo que fez longa, até bom, né? Doença mais agressiva, eles tinham um perfil um pouquinho diferente. Tá? E aqui em termos de tratamento também, né? O PSA variou, o tipo de hormonioterapia também variou, era meio livre, então teve pacientes que receberam bicalutamida, uma porcentagem não desprezível, tá? Infelizmente também tiveram pacientes que receberam radioterapia adjuvante, que hoje em dia a gente sabe que, pelo menos para essa população de mais doença favorável, não é muito ideal, tá? Então, talvez pelo tempo, 15 anos de estudo, não seja fácil conduzir isso, né? Então acabou sendo tratamentos que se perderam um pouquinho. Esse slide está um pouco poluído, mas eu resumo para vocês. Esse aqui é o curto versus longo, tá? Rádio versus curto, desculpa. Rádio sozinha versus 6 meses de bloqueio, tudo negativo, então teve ganho, assim, ganho muito discreto aqui, que eles conseguiram depois a meta-análise de sobrevida de metástase, mas não teve ganho sobrevida de progressão, e teve um ganho de tempo, desculpa, tempo de para começar uma nova terapia de resgate de bloqueio hormonal. Eles fizeram essas análises multivariadas e não conseguiram encontrar nenhum fator assim que foi pior ou melhor para esse tipo de terapia. Tá? E aí vem o outro lado, né, que é o tratamento de 6 meses com bloqueio versus tratamento de 24 meses com bloqueio. E nesses subgrupos eles estão relativamente balanceados, aí eles faziam rádio para esses pacientes. A maioria não recebia rádio pélvica, que é uma outra coisa que se discute muito depois dos estudos daquele Sport Trial. E, de novo, aqui os tipos de terapia de deprivação aí são bastante diversificados, podiam usar bicalutamida em algumas situações. E aqui uma quantidade razoável aí de pacientes receberam radioterapia adjuvante nessa situação. Tá? Eles discutem muito, comparando com os outros estudos principais, que é o RTG, o Sport Trial, né, que é o 0534, o estudo francês, e o Radicals. Você vê que eles vêm muito similares, mas a tendência, cada vez que os estudos vão saindo mais recentes, as indicações de tratamento são bem mais precoces, né, PSAs mais baixos, e aqui, infelizmente, teve 30% de pacientes que acabou recebendo radioterapia adjuvante. E quando você compara as curvas, aí começa a discussão. É um estudo que tem lá um benefíciozinho, né, de sobrevivência de metástase, e os outros estudos também têm, mas quando você começa a avaliar o quanto esse benefício existe, é relativamente discutível. Você vê que mais de 80% dos pacientes, sem nenhuma adição de terapia hormonal nessa população, aí, pelo menos mais inicial, não tem grandes benefícios em fazer 6 meses de terapia antiandrogênica. Eles fizeram uma meta-análise, que não deu tempo de eu apresentá-la inteira aqui, mas resumidamente é isso aqui, combinando esses estudos, e nessa meta-análise foi positivo, mas nessa população aí de 6 meses versus 0, o ganho aí foi 2%, né? Assim, discutível o quanto esse ganho existe, e talvez com populações mais de alto risco esse ganho vai aumentando, tá? Então, a Silk, né, que foi aquela debatedora do trabalho, ela ficou bastante, assim, questionando o quanto isso é benéfico, numericamente benéfico, mas o quanto é benéfico e quanto é toxicidade para esses pacientes. Tá? Aqui os gráficos só do 24 versus 6, e aqui sim é um pouco mais positivo, o 24 foi melhor, principalmente aqui nesse desfecho principal, que é a sobrevida livre de metástase. Também não conseguiram achar subgrupos muito específicos e também não teve ganho de sobrevida. Mas aqui a curva abriu um pouquinho mais. Tá? Mas, de novo, ela começa a discutir o quanto esse benefício existe, né? Então, de novo, em 10 anos, 70% dos pacientes com tratamento mais simples, né, que seria rádio de 6 meses, estão livres de doença, e tem um acréscimo aqui de 6% e um NNT de 17% para quando a gente faz 24 meses aí, versus 6 meses. Então, esse benefício é um pouquinho maior, mas ainda assim não é um benefício aí, 72% versus 78% não é um benefício assim, gigantesco, dependendo do paciente que você tem.
Tá? E aí eles discutem sobre o artigo, né, que é um estudo grande, internacional, acadêmico, e o problema do que a gente discutiu até agora, que é o desenho complexo, começou há 15 anos, tratamentos hormonais não padronizados e a escolha do investigador. Tá? Então, para concluir essa parte, a 16 meses, adicionar ele a uma população mais favorável tem um ganho bem, talvez pequenininho, a longo prazo, e principalmente se a gente soma todos esses estudos. E talvez muitos desses pacientes não precisem desse ganho pequeno, né? Principalmente pacientes mais idosos, que têm fatores de risco mais assim, de outras comorbidades que o ADT pode complicar. 24 versus 6 foi melhor, um ganho, vocês viram ali, de 6%, mas talvez é a mesma coisa, a gente precisa discutir quanto desses pacientes merecem esse incremento, talvez pacientes com mais doença de muito alto risco sejam os principais, e esses estudos não mostraram qualidade de vida, então a gente sabe que agrega toxicidade e saber sobre qualidade de vida seria bastante interessante. E esse último slide, só porque ela mostrou alguns dados interessantes que a gente deve estar no futuro aqui já começando a discutir de uso de bases de genômica, né? O Decipher é o mais comum aqui que a gente vai usar para decidir quem que vai usar, quanto tempo vai usar de terapia hormonal e radioterapia. E ela mostrou um estudo bastante interessante de inteligência artificial, que é muito mais barato do que o Decipher, onde eles estão fazendo inteligência artificial por computador na patologia para tentar mostrar melhor quem são os pacientes que vão precisar de rádio, e provavelmente eles vão usar isso para terapia hormonal também. Tá? Então, é só o que vem pela frente aí. E era esse o panorama, que é bem discutível. Legal, Bernardo. Acho que o primeiro abstract, a ideia é boa, né, de querer adicionar, mas ficou sabe o que me pareceu? Eu não sei se eu vou fazer rádio, se eu vou fazer cirurgia, eu vou fazer tudo e seja o que Deus quiser. E aí, quando você não trata, né, você não usou a rádio do jeito certo, não sei, parece que não me agregou muita coisa. Não sei se foi essa a sua impressão também. A sensação que deu é que eles usaram esse estudo apenas para avaliar a toxicidade, tá? E se o paciente aguentaria o tratamento combinado. Essa sensação Se que daria a deu. fazer sistema. Olha, todo mundo que vai operar, eles olham lá a resposta patológica, mas acho que não era o objetivo chegar nisso, né? Eu acho que é uma opção para pacientes que não podem receber, principalmente quimioterapia de uma maneira geral. O imuno não é tão fácil de receber aqui no Brasil, então tem estudos egípcios lá que falam que você pode substituir a quimio para fazer neoadjuvância nesse cenário, né? Ou adjuvância, que é mais comum, mas neoadjuvante é mais fácil. Mas eu acho que a combinação com um intuito mais radical, talvez no futuro, para trimodalidade, seja bastante interessante. Eu acho que o papel da rádio vai ser mais importante com a imunoterapia nesse cenário, né, de preservar a bexiga. E se você pegar os estudos de imunoterapia, parecido o taxa de resposta, né, Bernardo, de patológica completa ou de downstage para inferior a PT2, só com o Pembro, só com aqueles estudos de Ateso. Então, será que tem na racional fazer imuno, rádio, mais químio para depois operar esse paciente ainda? Talvez eu acho que investir nos estudos de preservação. E essa não é a melhor rádio para fazer com imuno, né? Teoricamente, se você fizer mais curta, mais intensa, você estimula o sistema imunológico, e até tem estudos assim, no laboratório mostrando que aumenta a expressão de PDL1, né? Que seria algo que poderia até responder mais em pacientes mais avançados. Então, acho que só mostrou que é seguro. Às vezes a gente tem um caso ou outro que precisa tratar, meio que consolidar, aquela paciente que tinha uma metástase sumiu, que você quer consolidar a bexiga fazendo imuno, eu fico confortável com esses dados em fazer junto. A gente tem uns casos em comum até. O segundo lado é muito interessante, acho que o Thiago e a Silvana podem comentar melhor, é realmente coisa de inglês, né? Fazer essas coisas maluquice, né? O Stampede, mas de qualquer forma, independente disso, é muito louvável que eles consigam juntar 3.000 pacientes, 1.500 em cada um dos 15 braços deles lá, sem a ajuda da indústria, né? Quer dizer, é uma coisa que você não vê, é muito raro você encontrar isso fora, talvez talvez o Reino Unido, a Suécia também tem um pouco disso, mas fora desses países é muito difícil. Então, acho que tem o seu valor, sim, apesar de realmente ser muito confuso. Mas eu, antes de passar a palavra para o Thiago e para a Silvana, só quero relembrar que eu sempre falo para os residentes e falo para o pessoal da indústria que vem, não, mas tem que dar remédio. Os caras estão 80,
Você viu? Você mostrou ali 9 anos, tem 80% que não tem metástase. Não estou falando de. Você nem citou sobrevida global, sobrevida câncer específico, é livre de metástase. Então, assim, realmente é uma doença que a gente tem que pesar bastante o risco e o benefício aí do tratamento nessa fase. Diferente da fase anterior que a Silvana apresentou, que é bastante diferente. Mas, enfim, e aí, Thiago, Silvana, é para dar hormônio no... Então, eu vou devolver para o Bernardo uma pergunta que ele me fez sobre hormonioterapia. E aí, Bernardo, encerrou, então, a hormonioterapia junto com a rádio? Assim, esse estudo você interpreta de várias formas, né? Você pode levar um número a ferro e fogo e falar que é positivo e dá, mas também não, né? A sensação que eu assisti, o pessoal comentando, é que, assim, vamos devagar, né? Lembrar que já tinha nos estudos antigos as análises de subgrupo mostrando que não era todo paciente que se beneficiava de terapia hormonal, principalmente A impressão que a gente abaixo. já tinha, né, Bernardo, é que já era para os pacientes mais graves, né, assim, no resgate, né? Ou A PSA gente alto. encurtou realmente o tempo, né, de hormonioterapia para esses pacientes. Isso já vem acontecendo, né? Então, o PSA alto é uma indicação que às vezes a gente pensa, né? Mas provavelmente esse PSA alto, boa parte do que a gente sempre fez era já alguma coisa metastática. E pacientes de muito alto risco, que esses eu acho que realmente precisam, né? Paciente jovem, um paciente hoje de 50 anos, linfonodo positivo, Gleason 9. Esse eu falei, vai lá e fala que você vai fazer 24 meses, que você precisa de tratamento. Então, mas tem muita gente que dava, assim, por uma doença muito indolente, um paciente mais idoso. Eu acho que era um pouco exagerado nesse sentido, e essas análises eram de subgrupo, a gente não tinha dados, assim, prospectivos e randomizados especificamente para isso, então, assim, podia dar, podia não dar. Agora eu acho que dá mais conforto nesse sentido, de selecionar melhor, deixar para um grupo mais de alto risco, e muitos desses pacientes provavelmente dá para fazer rádio sozinha, tranquilo. Uma outra coisa que a gente não discutiu, e assim, eu acho que pesa, porque o RTOG lá, o 0534, ele está avaliando rádio mais hormônio mais pelve, né? E a pelve vai começar a entrar agora com muito mais frequência, e o quanto só a pelve compensa alguns % desse bloqueio hormonal ou não, isso é tudo muito discutível. A minha sensação é que seria um intermediário, então a gente talvez possa melhorar só a rádio isolada com alguns % só a pelve, que é bem menos tóxico do que fazer vários meses de terapia de deprivação androgênica. Mas é só sensação, né? Isso agora vai virar uma bagunça e a gente vai começar a discutir caso a caso. Vamos, acho que encerrando aqui a discussão de hoje, são 8h38, eu queria agradecer a todos que ficaram com a gente assistindo, a Silvana, o Thiago, que estiveram lá na ESMO e trouxeram junto com o Bernardo, que assistiu à distância aqui, as dados do Congresso. Só lembrando, eu também agradecer aqui nossos patrocinadores, a Ipsen, a Zodiac, as telas, a Bristol, a Electa, a Merck e a MSD, que proporcionam a gente poder estar aqui. E até o mês que vem, no próximo Urologia Debate, para discutir novos temas aí que podem aparecer, ou se não, a gente pode discutir alguns casos. Acho que tem muita coisa que a gente pode fazer ainda nessa área. Muito obrigado a todos, boa noite. Obrigada, boa noite, Boa noite. pessoal.